Louvamos ao Senhor por essa oportunidade, louvamos ao Senhor por mais este momento precioso de podermos entrar aí nessa casa onde você está, não é? E podemos assim termos esse momento tão precioso aqui de crescimento e sermos ministrados por Senhor. Por isso, desde já, nós queremos abençoar a sua vida, queremos declarar sobre a sua vida que esse é o dia que o Senhor fez e você vai experimentar o melhor do Senhor. Eu creio plenamente isso. Para nós é um privilégio sermos usados pelo Senhor para poder ser um canal de bênção na sua vida. E quem é mais abençoado com tudo isso somos nós mesmos. Né, Guerra? Esse é um privilégio para a gente, com né? certeza, né? Bom estarmos aí novamente, né? Agradecendo você pelo privilégio de estar conosco aqui, né? Nós não estamos vendo você, mas você está nos vendo. Rogerinho. É verdade. Eu queria dizer que essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá para estar junto com você na sua casa. E a intenção nossa é que você possa realmente ser abençoado através desse programa e através daquilo que o Senhor nos direcionou para compartilhar com você hoje. Que Deus abençoe, tenha um excelente dia para você e toda a sua casa, no nome de Jesus. Hoje a gente tem um tema assim... Hoje o tema é de dinheiro, né? O tema hoje é bem temoso. Legado ou herança? Opa, não é dinheiro não, mas é herança. É herança. Nós temos aqui o Salmo 49, de 12 a 17, que fala assim: todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é com os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá por não ter mais onde more. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Esse texto é muito profundo, não é? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas aí, né, com estética, com tudo, né? O salmista diz que a hora que cair debaixo da terra lá, né, vai tudo para pó, né? Vira tudo pó. Verdade. Então nós temos aqui a questão do legado ou herança, né? O legado continua, a herança acaba, né? Nós temos lá o exemplo do filho pródigo. Ele pegou a herança, o que era dele, foi, gastou, voltou, mas o legado do pai, né, que ficou na vida dele, esse permaneceu. Ele foi, derrotou, gastou, queimou. Então a herança, a pessoa queima, o legado, ele permanece. E hoje nós vamos falar sobre isso. Deus nos encoraja a fixar os olhos nas coisas que permanecem. Coloque isso no seu coração. Inclusive você que é ansioso, está nos assistindo aqui. Não é? Muitas vezes a ansiedade está levando você aí a adiantar coisas, né? Tendo em mente a eternidade. Não podemos deixar de consumir o que é passageiro. Não podemos deixar que a busca por riquezas ou poder seja nossa motivação. Devemos criar um legado. E existe uma grande diferença entre legado e herança, ou uma ação e realização. Qualquer pessoa pode deixar uma herança. Herança é algo que deixa para a sua família ou entes queridos, e ela também desaparece. Algo é que você deixa em sua família e entes queridos, e ela permanece. Em outras palavras, devemos criar o quê? Um legado. Não é? Herança você deixa para a família, o legado você deixa em família. Então há uma diferença nisso aí, não é? Você deixar um legado. E hoje a gente sabe que tem muitas pessoas aí que não estão deixando legado, não é? E ele morre e ele some. Ninguém quer lembrar dele, quer lembrar da história dele, não quer nem saber, não é?
vejamos algumas diferenças entre o legado e uma herança, né? Antes da gente pular por um aqui, passo para você. Exatamente. Então a gente já quer assim, deixar os nossos telefones de contato disponíveis para você poder interagir conosco. Você já sabe agora qual é o tema que nós vamos abordar. Então o nosso DDD é o 31, telefone direto aqui na emissora é o 3253-3320 e você pode então interagir conosco ou pelo próprio WhatsApp, né? DDD 31 é o 984029756. Sempre lembrando que através do WhatsApp, nesse momento aqui da Clínica da Alma, né, nós não temos como responder você digitando, nem tampouco ouvindo a sua mensagem de voz. Então você precisa digitar e dentro do possível a gente vai citar aqui em aberto e tentar responder as perguntas, se nós soubermos, ou mesmo o seu pedido de oração, a sua participação, o seu comentário a respeito do tema que está sendo abordado. E sempre no final do nosso programa nós oramos e colocando os pedidos diante do Senhor. Ele sabe, Ele conhece cada um, Ele sabe exatamente a profundidade da dificuldade do problema que você está passando, enfrentando, e cremos que a resposta certa vem dos seus lábios, para a sua vida, para a sua casa. E hoje um tema super importante, que é essa questão do legado ou herança, pastor Rogerinho. Sim, senhor. É interessante a sequência que esse tema acabou ficando, porque nós falamos bem recentemente, nos 2 programas atrás, a respeito da preocupação com os dias e a ideia de brevidade da vida, né? Como contar os nossos dias e como viver esses dias pensando numa perspectiva não só para esse tempo, mas também para um tempo futuro. E agora nós temos esse tema extremamente conectado, né? Que é a questão de o que deixar depois que eu não tenho mais dias para contar. Com certeza. Né? O que é que vai ficar? E aí nós temos exatamente essa ideia. E aparentemente são coisas que nós tratamos como sendo iguais. Isto é, nós normalmente pensamos que toda herança ela é um legado. E no comum isso acaba ficando com a mesma ideia. Com certeza. Mas nós vamos entender que apesar de que um legado acaba sendo uma herança, isto é, aquilo que se deixa para o outro ou para a outra geração, né? Nós temos uma diferenciação muito interessante, principalmente quando nós pensamos não somente no contexto material, mas também no contexto emocional e espiritual. Com né? certeza. Haver uma transferência de um legado é mais do que simplesmente deixar uma herança. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, você citou a questão do filho pródigo, Sim, né? Extremamente interessante e importante, mas nós temos outras situações onde foi deixado mais do que uma herança, foi deixado um legado. Por exemplo, entre Elias e Eliseu. Sim, né? Então, se você parar para pensar numa herança, qual foi a herança que Elias deixou para Eliseu? Elias deixou o manto. Essa foi a herança, não é? Mas ele não deixou só um manto, uma herança. Ele deixou um legado, ele deixou uma porção dobrada do seu espírito. Sim, não é? com certeza. Então, isso faz diferença. Quando nós paramos e pensamos também em uma outra transição interessante e importante entre Davi e Salomão, né? Davi, ele deixou muito ouro e muita prata e muitas pedras preciosas e muitas riquezas para Salomão. Mas essa foi a herança que Davi deixou, o reino, né? Mas ele deixou mais do que isso. Ele deixou um legado e esse legado era a visão da construção de um templo para o Senhor, que permaneceu de gerações a gerações. Então, essa é uma diferença fundamental entre uma herança e um legado. Esse foi parte de um legado bom, né? Não é? Sim, porque... Não vou entrar nisso lá. Tem outro legado também. Tem outros legados. Eles não são legais. Não são legais. Verdade. Mas nós devemos realmente estar muito mais atentos àquilo que vai ficar
não é? Não somente naquela geração, mas que pode ficar naquela geração e nas gerações futuras. Então, a visão de legado, ela vai muito mais além, porque um legado, ele vai alcançar as futuras gerações. E esse é um momento extremamente importante e necessário que nós venhamos pensar nisso. O que nós estamos planejando viver e a nossa maneira de viver está deixando o que para as próximas gerações? Não é? Olha, só um negócio interessante realmente, que a herança muitas vezes dá briga, o legado dá não. O legado. Mas o legado inclui responsabilidade. Mas não dá muita confusão, não. Não, pouca gente quer um legado. Quer um legado. É por isso mesmo, a responsabilidade é muito grande, né? Não dá briga nenhuma. Aliás, dá briga para saber quem é que não pega, né? Quem que não pega. Não, isso eu não quero, não. Isso aí eu não quero, não. Isso, né? Né? Interessante aqui que fala, a herança é algo tangível que você dá aos outros. E legado é tangível, mas você coloca nos outros. Né? A diferença. De um para outro, né? É incrível, né? E é interessante, Guerra, que quando você tem essa visão de colocar no outro, significa que o outro vai caminhar dali para frente, levando aquilo que você colocou. Sim. Isso é extremamente relevante e extremamente importante. Com certeza. Né? Então, se eu estou pensando que aquilo vai acontecer em mim, e a partir do momento em que eu começo a viver, eu vou viver com aquilo que foi impresso em mim. Não é? Essa visão do legado é uma visão que a gente tem dentro da nossa estrutura, que é o discipulado. Não é? E o legado, ele traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque você sabe, é igual Salomão, ele sabia o que Davi levou para o povo de Israel. Sim. E ele tinha essa responsabilidade de continuar aquele legado dele, né, aquilo que ele construiu em questão de moral, de fidelidade, de compromisso. De né? relacionamento com Deus. De relacionamento com Deus. Fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus. Exatamente. E é interessante, você falou assim, a responsabilidade realmente é uma responsabilidade muito grande você levar. Né? Assumir um legado é uma responsabilidade. Aqui nós temos a participação do DD31, a Cida. Ela diz assim, bom dia pastores, meu nome é Cida, parabéns pelo programa. Eu tenho crescido muito, louvado seja Deus. Amém. Peço oração pela minha vida espiritual. Muito obrigado. Obrigado, Cida, pela sua mensagem. Nós vamos orar no final do programa, tá colocando essa questão da sua vida diante do Senhor. Tem uma outra participação aqui, o DDD 38, aqui interior de Minas Gerais, é de São Francisco. O Fabrício diz assim, muitas igrejas atribuem a obediência ao dízimo, né, à prosperidade. Né? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? A gente, eu acho que podia só dar uma palhinha assim para a gente não entrar nessa parte. Inclusive, a gente de vez em quando tem uma pergunta relativa a isso e a gente tem falado algumas coisas a esse respeito. O dízimo, conforme está escrito em Malaquias, né? O Senhor tem um compromisso com aquele que é fiel nos dízimos. Né? Agora, colocar essa prosperidade conectada ao dízimo é algo que a palavra de Deus, ela fala em prosperidade na obediência à lei. Então, se você é obediente ao Senhor, o Senhor te faz próspero, não é? O dízimo é uma das coisas que o Senhor fala que você deve fazer. Agora, esse é realmente um assunto que, se a gente vincular a prosperidade do Senhor apenas à questão do dízimo, seria muito pouco. O Senhor quer que nós realmente sejamos prósperos em todas as coisas, principalmente quando nós estamos focando e visando as coisas do seu reino.
Qual é a promessa dele para nós? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E a prosperidade é esse acréscimo das demais coisas, porque prosperidade não é sinônimo de riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. E o Senhor é o Senhor que tem uma promessa de suprir cada uma das nossas necessidades. Então, mesmo que você não seja fiel, o Senhor pode ser fiel com você? Pode. Apesar de que, por causa da sua fidelidade nos dízimos e as ofertas, ele vai repreender o devorador. Então, essa é uma promessa que o Senhor tem. E se Deus honra os que não honram, imagine aqueles que o honram. Que o honram. Não é? Tranquilo. Se ele é fiel com aqueles que são infiéis, né? Imagina com aqueles que são fiéis. E prosperidade também, por exemplo, a pessoa não gastar com farmácia, já é uma prosperidade. Com certeza. Você entendeu? É olhar tudo, é um pacote. Não é? A pessoa tem que entender isso. Muitas vezes foca só numa coisa, né? Tem que ver só no carro novo, né? Só no carro novo. É por aí não, né? Não. Deixa eu passar aqui, nós temos mais algumas participações. DDD 31, pastor, estou com um problema na minha família, é muito complicado, minha mãe toma remédios controlados, ela tem inveja de mim, parece que ela não gosta que eu conquiste as coisas, tem inveja até do meu cabelo. Meu irmão também, todos têm mágoas do passado, é uma família muito problemática. Mesmo assim, todos conhecem a palavra, minha vida está um deserto e eu não sei o que fazer, porque acho que isso tem a ver com o mundo espiritual. Sou da Igreja da Lagoinha, há 9 anos, agora estou morando com a minha irmã e minha mãe, e acho que a minha vida não está indo para frente por causa delas, pela inveja e as mágoas. O que eu devo fazer para quebrar essa maldição na minha família? A questão aí, eu acho que o pior seria as mágoas. Então, se é você que tem mágoa, resolva isso o mais rápido possível. Resolva ontem, né? Então, não deixe que essa mágoa estabeleça uma raiz de amargura no seu coração, e isso é você que tem que decidir e tomar tomar uma atitude. Se a mágoa é dos outros com relação a você, aí a palavra de Deus orienta o seguinte, e você conhece e a sua família conhece a palavra pelo que você diz. Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, vá e reconcilia com o seu irmão. Esse é seu papel. Se você já foi e reconciliou com seu irmão e mesmo assim eles estão guardando esse ressentimento e essa mágoa de você, então coloque isso diante do Senhor. Você fez aquilo que podia fazer, agora a decisão é deles, e se blinde emocionalmente para que essa mágoa não venha contaminar você e viva a sua vida, porque espiritualmente você já está liberada. Se você fez as duas coisas que você tinha que fazer, então daí para frente você está debaixo da cobertura da obediência, porque estar debaixo de obediência é bênção. A bênção específica para aquele que anda na obediência do Senhor. Verdade. Assim, só acrescentando um pouquinho mais sobre isso, independente do que as pessoas fazem para você ou contra você, independe. Tudo vai depender de como que você se posiciona diante dessas coisas. Isso que é a chave. Tem pessoas invejosas, tem pessoas que não gostam de você, que falem mal. Eu acho que isso aí é o preço da gente andar na luz, sabe como é que é? É o preço de e ser... o veneno é lançado, você não agora, tem que engolir. Depende de você. Você engole se quiser. A gente, só por ser crente, já tem inimigo. O próprio diabo é nosso inimigo, os demônios são os nossos inimigos. Então, não é? Então, agora, tudo depende do seu posicionamento. Isso que é a chave de todas as coisas, né? Então, eu acho que você não deve se preocupar com isso. Tem que se preocupar, como o pastor Rogério falou, de tratar essas feridas na sua vida para você poder caminhar, não é? Pastor Guelra? Com certeza, vamos lá. Herança traz uma alegria passageira e o legado leva a uma transformação permanente. Tremendo, né? Que a herança,
aquela alegria passageira, né, que vem. E agora o legado não, o legado é uma coisa que permanece, não é? Ele vai permanecer. Então a gente tem que pensar nisso aí. Muitas vezes o legado é um referencial que a gente traz muito forte, não é? E a pessoa, quando ela carrega esse legado, ela vai sentir bem com isso, né? Vai sentir bem. Não, eu estou com isso, minha família era assim, meu pai trouxe esse legado para mim, tal. Então, muitas vezes, isso vai, até na a sua estima, ela vai melhorar. Até na questão emocional, você vai sentir bem, em estar honrando. Legado é honrar. E tem uma coisa interessante, Guerra, e eu acho que aí nesse tópico vale a pena a gente focar um pouquinho mais, que é a questão da transformação. Sim. Que aquela pessoa que recebe um legado, ela vivencia. É aquilo que o outro consegue imprimir ou comunicar para mim, e aquilo transforma a minha vida. Sim. E essa é a essência do Evangelho, né? Quando o Senhor Jesus disse que era para fazermos discípulos, né? E fazer discípulos ensinando, não era fazer discípulos liberando apenas uma herança, mas fazer discípulos de maneira que cada um pudesse ser transformado pela revelação e por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Eu acho que esse processo de transformação que nós podemos experimentar é exatamente o processo do legado do Senhor Jesus para cada um de nós. Amém. Não é? Com certeza. Então, por isso que não é para fazer membros, é para fazer discípulos. Não é para fazer salvos, é para fazer discípulos. Não é para fazer crentes, é para fazer discípulos. Isso. Claro que ser salvo, ser membro, ser crente é parte desse processo, mas o fim não é este. O fim é ter e viver uma vida de transformação todos os dias e para o resto da vida, não é? Então, realmente, o legado, ele implica aquilo que a gente falou e eu vou repetir. Sim. Implica em responsabilidades, implica em tomada de decisão, porque um legado vai, consequentemente, gerar mudanças e gerar transformação. Isso é importante. Então, nós recebemos, e é interessante porque quando recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus e herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Isto é, nós recebemos uma herança do Pai através de Cristo Jesus. Amém. Não é? Então, somos herdeiros? Somos, com certeza. Mas, quando nós fazemos de Jesus o nosso Senhor, não é? Nós passamos, então, a acessar o legado do Senhor para nós. Isso. Então, não é só uma herança que nós temos direito, junto com todos os santos, em Cristo Jesus, mas há um legado de Jesus para nós, isto é, há um propósito de vida transformada para cada um de nós. Independente da herança que nós temos em Cristo, nós temos um legado em Cristo. Amém. Né? Temos aqui a participação, Rogério, lá de Caratinga. A paz do Senhor, eu sou de Caratinga, meu nome é Wagner. E aí, Wagner, um abraço para você. Olha, o legado seria revelado por Deus para transferir, porque eu penso que a responsabilidade é cargo, ou encargo, não sei. Nem todos podem aguentar. Estou certo em concluir isso? Sim ou não? Eu vou repetir. A paz do Senhor, eu sou de Caratinga. Olha, o legado seria revelado por Deus para transferir, porque eu penso que a responsabilidade é cargo. Nem todos podem aguentar. Estou certo em concluir isso? Deu para entender? Deu. Parcialmente sim, Wagner. Por quê? Porque eu posso receber um legado que vem do Guerra, por exemplo.
né? Então nós convivemos, Sim. ele provavelmente não vai deixar no testamento dele, né? Uma herança para mim, mas eu posso receber do Guerra um legado. Com né? certeza. E que legado vai ser esse? O legado que ele vai imprimir em mim à medida que nós caminhamos. E nós temos realmente recebido isso. Agora, o Guerra não caminha só comigo. Ele caminha com mais um punhado de outras pessoas. Isso quer dizer que eu posso receber um legado a partir da vida do Guerra para mim e o Rogério, que também caminha com Guerra, receber um outro legado, talvez maior, talvez menor. Isso depende daquilo que o Guerra conseguiu imprimir em mim, isto é, daquilo que eu fui capaz de absorver. Depois eu vou ver Não é? se é o menor ou o maior. Isso que você está falando, Depois eu vou Rogério, isso que você está falando é importante, porque ao mesmo tempo, e aí nós vamos chegar no final já, mas eu estou antecipando um pouquinho, no final todos nós estamos imprimindo e sendo impressos. Sim. Com não é? certeza. Com De legados certeza. das pessoas através desse caminhar, desse andar juntos, não é? Então por isso essa é importante nós entendermos o que é uma herança e o que é um legado. Com né, nas nossas certeza, a vidas. diferença, né? Ok, nós temos aqui um pedido de oração, peço oração por mim, para minha família, lá de São João do Rei. Acho que é Maíra, uma coisa assim, nós vamos orar aqui. Temos uma outra participação aqui, que orem pela Elaine, está com dor em todo o corpo, obrigado. É a Lourdes de Carandaí, aqui de Minas Gerais, vamos fazer essa oração. Temos mais uma participação aqui, vamos correr um pouquinho com as participações, está chegando várias. A Paz Pastores, quero entender, meu esposo era de uma família de posses, eles não são cristãos. Meu esposo hoje é. Então hoje, infelizmente, perderam tudo, só resta um terreno para se vender. Mas parece que está amarrado, é uma família de idólatras e muitos problemas com vícios. Eu e meu esposo temos orado para resolver a situação, porque ela é bem crítica. Agora, às vezes, fico brava, porque tudo que se tem de problemas vem para o meu marido resolver. Será que o legado dele cuidar da família está... Será este o legado, dele cuidar da família que está toda desmantelada? E eu, qual é o meu papel nisso? O nome dela é Glaucia, de Jaú, São Paulo. Essa pergunta É muito boa, viu? Olha, Muito meu irmão, boa, eu né? vou começar do final. Isso. Qual é o seu papel nisso? O seu papel nisso é estar do lado do seu marido, com a mesma missão do seu marido, sendo a ajudadora idônea do seu marido. Essa é a sua função, ponto final, tá certo? Agora, com relação ao seu marido ter recebido esse legado, de alguma maneira estar como responsável pela sua linhagem, pela sua família, isso pode ter acontecido? Claro. Pode, tá certo? Agora, se nós olharmos no aspecto espiritual, o seu marido, por ter nascido de novo e por ser um homem inteiro, né? Porque a partir do momento que ele nasceu de novo, agora sim ele é corpo, alma e espírito vivificado no Senhor, então ele é um homem inteiro, ele é o único inteiro na casa. Então, se tem alguém que tem condição de ajudar os outros, é o seu marido. Dentro da linhagem dele, segundo o que você coloca, ele é o único que está pronto para assumir a função de sacerdote familiar. Então, essa responsabilidade é dele, sim, e ele precisa realmente assumir essa responsabilidade, porque isso vai levar os outros a verem. O restante da família, o restante né? da família, Os parentes, não né? só verem ele como um solucionador de problemas, mas como um homem em que nele há o Espírito do Deus Santo. Isaías 58:11 fala sobre isso. O legado de Os filhos Cristo se tornando que tá nele reparador de Reparador de brechas, brechas. para que o país se torne habitável. E o Exatamente. legado de Cristo está nele. Sim. Exato. Não é? Que ele vai mostrar para as pessoas. Então, se alguém tem alguma coisa, é o seu marido. Seu marido. Os outros não podem fazer. Aqui nós temos outra participação, DDD 38.
Obrigado, pastores. Todos os dias aprendo muito com vocês. É a irmã que escreveu lá de Fabrício, desculpa, de São Francisco, Minas Gerais. Obrigado, pastor. Todos os dias aprendo muito com vocês. Deus os abençoe. Podemos deixar, então, como legado a humildade, a honestidade, o respeito, o amor a Deus? Seria este o caminho? Não só pode, como deve. Você está no caminho, meu irmão. É isso aí mesmo. Não só pode, como Exatamente. deve, né? Essas são algumas das coisas. É engraçado quando Paulo, no final da carreira, no final da vida dele, né, ele não deixou uma herança para Timóteo, ele não deixou uma herança para Tito, ele não deixou uma herança para nós, mas ele deixou um legado. Combati o bom combate, não é? Encerrei a carreira e guardei a fé. A fé ele guardou, e ele guardou para que nós pudéssemos acessar essa fé. Então, as virtudes de Paulo e o conjunto da vida de Paulo que foi deixado para nós como legado e também deixado para os seus discípulos direto, fez toda a diferença. Amém. Né? Nós temos aqui uma participação, DDD 35. Pastor, me desviei e vejo que estou com dificuldade de voltar. E tudo que faço não dá certo depois que me afastei de Jesus. Queria uma opinião de vocês. Não tem opinião. Aqui só tem um caminho. Volta correndo para os braços do Senhor. Volta correndo para o caminho, que esse caminho é o único caminho, não é? Então, assim, se você está tendo dificuldades de voltar, busque ajuda. Está tendo dificuldade de, fazer a conversão, esse é o caminho de volta, ou seja, de voltar para o caminho do Senhor, junto aos braços do Senhor. Peça ajuda, busque ajuda, não se isole, não é? E quando a gente vive essa realidade, no seu caso, como de muitas pessoas que nós conhecemos, é difícil mesmo. Então, busque ajuda na igreja, no pastor. Se você não está firmado em uma igreja local, busque a ajuda no sentido de alguém que possa estar te instruindo, andando com você, orando por você, não é? Para que você possa verdadeiramente, permanecer firme e nunca mais se afastar dos caminhos do Senhor. Então, a nossa opinião não é uma opinião, é um direcionamento claro para você. Faz isso rápido, viu? Rogério, na hora que você estava falando, me veio uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que talvez seja uma das dificuldades que você está tendo em voltar, é de voltar para o Senhor e para a comunhão com a igreja, na mesma congregação que você frequentava antes. E nessa congregação que você frequentava antes, você não está se sentindo a mesma pessoa que sentia antes. Então, eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas se é esse o caso, se você não consegue se sentir à vontade, porque não se sente da mesma maneira que sentia antes de se desviar, então procure uma outra congregação, pelo menos momentaneamente, até você se firmar e se fortalecer. Uma congregação onde as pessoas não conheçam a sua história, não saibam por que você saiu e que possa realmente te acolher sem deixar passar para você aquela imagem. Por quanto tempo será que ele vai ficar? Será que dessa vez é sério? O que é que ele vai fazer dessa vez? Então, essas coisas que muitas vezes o espírito de acusação traz para nós, que estamos regressando, né, que estamos voltando e que vem nos impedir. Não é que a igreja atua assim, na maioria das vezes, mas o nosso sentimento. Então, faça isso. Eu estou entendendo que esse é um conselho para você. Amém. Glória a Deus. Já nós temos aqui uma questão até interessante. A herança desaparece à medida que é usada. Nós sabemos disso que vai, né? Mas o legado, ele continua existindo mesmo depois que a pessoa morre. Não é? Ela morre, mas o legado fica. A herança desaparece, acabou, a pessoa vai gastando, vai consumindo. Agora o legado, não, ele permanece e ele passa de pessoa para pessoa. Então, isso é mais uma questão importante no legado.
o que você está passando, né? O que você está transferindo para o outro, projetando. Isso é muito importante, porque ele vai ficar. Agora, herança, as pessoas gastam e costuma gastar rápido, viu? Sumir rápido. Né? Nós estamos aqui, Rogério, só antes de você abordar, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Jesus sabia que Judas era traidor e mesmo assim serviu a Santa Ceia. A correlação que ele faz aqui é meio complicada, mas assim, tudo bem. A minha pergunta é, por que muitas igrejas cristãs ficam escolhendo pessoas para cear, não é? Para cear com o Senhor, né? Na mesa do Senhor. Se o mesmo, ou seja, Deus, não fez acepção de pessoas, não é? Por que as igrejas fazem? Né? Eu não sei se é acepção ou talvez, eu entendo o que ela está querendo dizer, né? Essa pessoa não está em comunhão, seja uma outra igreja. Isso depende do posicionamento de cada igreja. Ela é de João Pinheiro, Minas Gerais, e se chama Mariana, e ela está vendo o nosso programa ao vivo. Obrigado, viu, Mariana, pela sua participação. Olha, Mariana, a questão não é, infelizmente, não é somente o que a Bíblia diz, mas muitas vezes aquilo que é estabelecido como uma doutrina e denominacional, ou até mesmo uma doutrina de uma congregação local, ou uma revelação que de repente o líder teve ou acha que teve, né? Então, essa é uma questão que a gente, quando se submete a uma determinada congregação, a uma determinada denominação, nós devemos acatar as leis estabelecidas pelaquela congregação ou pelaquela denominação, porque senão nós estaremos em rebeldia. Então esse é o conselho. Agora, a Bíblia é muito clara através do apóstolo Paulo quando ele diz: examinai o homem a si mesmo. Então, quem precisa fazer esse exame, se eu posso ou não, se eu devo ou não me assentar à mesa, se eu estou pronto para a comunhão, para compartilhar do pão e do vinho, sou eu, não são os outros, não é? Então, é isso que a Bíblia diz, né? Agora, se você está dentro de uma estrutura eclesiástica e que age diferente, se submeta às normas dessa estrutura, tá certo? Porque aí você, em rebeldia, não deverá sentar à mesa da comunhão. Com certeza. Temos aqui a participação. A paz do Senhor, sou Maurão da Lucimara. Ei, Maurão. Lucimara, Deus abençoe. Conheci ontem o canal e desde então percebo a presença de Deus no que tenho ouvido. Lindas e profundas palavras. Glória a Deus. Amém. Né? Deus Sou de abençoe. Guarapari, Espírito Santo. Glória a Deus. Deve estar cheio de mineiro aí, não dá? Guarapari, essa época, está lotadinho nos nossos conterrâneos. Temos aqui uma outra participação. A paz, irmãos. Peço oração pela minha vida. Hoje estou separado da minha esposa no papel. Hoje estou lutando para a restauração do nosso casamento, pois não houve traição de nenhum dos dois. Hoje sofro muito, mas porque a amo. Estou a 1.200 quilômetros dela. Sou do Paraná, perto de Londrina, e ela é de Belo Horizonte. Que Deus possa ajudá-lo, capacitá-lo, né? Conduzir todas as coisas para que verdadeiramente consiga, na realidade, haver essa restauração. Mas o mais importante é que eu percebo assim que é importante da ajuda. Vocês precisam de ajuda, tanto você, meu irmão, que está aí em Londrina, né, perto de Londrina, e ela aqui em Belo Horizonte. Se verdadeiramente vocês querem restauração do relacionamento, do casamento de vocês, se não houve traição ou qualquer outro motivo, é importante buscar ajuda para que isso aconteça, né, no nome de Jesus. Quando diz aqui algo contra seu irmão, quer dizer irmão de sangue, irmão em Cristo ou os dois? Eu vou mais além. Eu vou, inclusive, com o seu semelhante, né? O seu irmão de sangue, o seu irmão em Cristo, ou aquele que não é nenhum dos dois, mas está ao seu redor, que faz parte do seu círculo de relacionamento,
não é? Então ele pode não ser seu irmão em Cristo hoje, mas você, quem sabe, com essa atitude de reconciliação sua para com ele, ele passe a ver Cristo em você e passe a ser seu irmão em Cristo amanhã, não é? Pode ser um passo e criar um legado na vida dele. Exatamente. Né? Tranquilo. E nós temos aqui uma pessoa que teve um sonho, e ela está perguntando se isso tem a ver com legado ou não. Diz assim, ó, paz, amados, tive um sonho há um tempo atrás, onde Deus me levava para fora de uma casa, que por sinal estava muito limpa, muito limpa. E quando estava do lado de fora da casa, Deus me mostrou várias estrelas do céu. Eram muitas estrelas. E uma voz vinda do céu falou comigo em sonho. Ela não diz o que foi falado. Pergunta, será que isso simboliza algum legado na minha vida? Meu nome é Denise, obrigado, que Deus abençoe. Pode sim. Pode, né? Pode simbolizar sim. Tem que saber o que falou com ela, né? Talvez ela não quer falar mais particular, mas pode sim, tá? Sonho tem a ver com legado. Questão de Abraão lá, Deus mostrou as estrelas para ele e deu, né? Você também pode estar recebendo, né, uma revelação do Senhor em questão do seu legado. Não é? Temos uma outra participação aqui da região do Rio. Bom dia, sou do Rio de Janeiro, quero uma oração pela minha família. Ok, nós vamos estar orando aqui. Podemos ir? Ok, eu queria, Guerra, comentar a respeito de que a herança você usa ou gasta e ela acaba. E o legado não. Não, né? Ele permanece. É muito interessante porque é isso que a gente vê na maioria das situações onde uma herança, e principalmente uma grande herança, é deixada. E é deixada apenas a herança e não o legado. Sim. Então é deixado uma herança de muito dinheiro, mas não é deixado junto com essa herança um legado de manter o dinheiro ou de aumentar esse dinheiro. Não é? Então, aí teria aquilo que... os dois teriam que estar casados. Exatamente. Né? Então, se realmente tem aquela história, né? Avô milionário, pai rico, né? E filho miserável. O que houve? Cada um deles deixou uma parte da herança, mas nenhum deles deixou um legado. Não é? De valorizar aquilo que realmente é importante e de usar os recursos que tem para continuar tendo. Isso é um conceito que vai além, né, dos recursos naturais, porque isso é um legado. Com certeza. Muito obrigado, pastores. Esse programa edifica muito a minha vida, de Salvador. Né? Amém, glória a Deus. Temos outra aqui. Paz dos pastores. Não sei o que seria de mim se Deus não deixasse. A paz dos pastores. Eu não sei o que seria de mim se Deus não deixasse Deus te ajudar. Muitas vezes deixei de tomar decisões por impulso, quando me lembrei de suas orientações. Esse é o legado de vocês. Meu nome é Valdirene, de Orizânia, Minas Gerais. Amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela essa palavra e pela sua audiência. Sou de Belo Horizonte, meu nome é Gabriel. Pastor, tenho 20 anos e quero ter um legado bom na igreja. Como que eu posso fazer isso? Obrigado por tudo. Amém. E aí, Guilherme? O que a gente pode falar para o Gabriel? A primeira coisa, Gabriel, é você focar nos exemplos que você vê na igreja. Né? Olha para Cristo, porque muitas vezes as pessoas elas murmuram, procuram defeito, né? Procuram orar. Não existe igreja perfeita. Muitas vezes as pessoas querem encontrar a igreja perfeita e elas se decepcionam. Então foca em Cristo. Né? O nosso legado está em Cristo. Se você focar em Cristo, você vai ter um bom legado na igreja. Aí você vai ver aonde você vai encaixar. Mas procure, primeira coisa, amor no seu coração. Ame aquilo que você faz. Não é? E esse é o legado que você vai conseguir. Não é? Eu, por exemplo, eu amo o que eu faço.
É um legado que eu tenho porque eu amo aquilo que eu faço. Quando a gente ama, a gente faz de coração, com alegria, com paz no coração. Mas foca em Cristo, que aí você vai encontrar o seu legado na igreja. Amém. Nós temos aqui o Israel, lá de Frutal, Israel da tapeçaria Frutal. Minha mãe era intercessora da família. Hoje me vejo intercedendo, não só para a minha família, mas para todas as nações. Isso pode ser um legado da minha mãe? Oh. Eu vou devolver a pergunta para você. O que você acha? Brincadeira. Claro que é, Lógico. Com certeza que é. Grande legado, né? A unção que estava sobre a sua mãe, de repente, ela acabou sendo transferida para você e você recebeu isso como responsabilidade e faz isso para a glória de Deus. Isso é bênção. Amém. Aqui a resposta lá de Caratinga, né? Obrigado, assisto todos os dias e vocês estão sendo uma bênção na minha vida. Concluí que Jesus recebemos o legado do Calvário, que é pregar a mensagem da cruz, que é ganhar almas para Ele. Sim, não é? Também. E tem mais um ponto aí, Guerra? Tem, e muito interessante. Olha, fala assim, a herança é uma atividade que pode ou não compensar. E o legado é uma atividade que torna-se uma realização. Então, é uma diferença muito grande, né? A herança, ou ela pode ou não compensar. Pode ser bom para você, como pode ser ruim. O legado não. O legado ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você realizar. Então, ele sempre tem algo bom para você. Uma realização na sua vida. Agora, a herança tem hora que é terrível. Que em vez de realizar, destrói. Destrói. Né? Eu quero comentar isso, Guerra, e mandar também, aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para governador Valadares, que eu tive no último final de semana, e para a família Braga, Patrício Braga. Nós tivemos uma reunião de família e essa questão do legado, ela foi algo que foi realmente marcante. Né? Os meus avós, eles tiveram 11 filhos, criaram mais 2 e essa foi a oportunidade de estar no endereço onde os meus avós moraram e criaram seus filhos junto com a família e nós percebemos que havia um legado ali. Legado nem 11 filhos, não. Não, 13. Não foi 11, eram foi 13. 13. É muita unção. Mas, muita unção. Realmente os meus avós, eles não deixaram uma herança no sentido material, mas eles deixaram um legado emocional, deixaram um legado espiritual, deixaram a palavra de Deus como uma semente no coração de cada um dos seus filhos e que agora a gente pode ver na vida dos seus netos e de alguns bisnetos. Então, gerando realizações. Cada um realizando aquilo que estava nas suas mãos e fazendo aquilo que no seu tempo foi permitido fazer. Esse é um legado extremamente bom e que realmente serve para sempre. Tem mais uma participação aqui, são várias, mas o nosso tempo já está voando. Bom dia, pastores A Paz, DDD 31. Já que podemos deixar um legado de coisas boas, como Elias deixou para Eliseu, creio eu que também podemos deixar um legado ou uma herança de coisas ruins espirituais. Minha família é muito idólatra e religiosa, de mulheres mandonas e autoritárias. Eu imagino que isso venha da minha avó materna que já faleceu. Temo passar essa herança ou legado para minha filha, pois luto constantemente contra esse autoritarismo, contra o meu marido. O que fazer? Me ajudem. Abraço. Olha, aí eu não classifico como legado, aí eu já classifico como maldição. Não é? Então, assim, nós temos coisas boas, tem ruins também. Não é? Então, ruins nós classificamos como maldições geracional, hereditária, seja o nome que ele dá. E aí eu sugiro você a procurar aqui no site da Rede Super programas que nós já falamos sobre isso, sobre maldições hereditárias e tudo.
E ali você vai encontrar muita explicação, textos bíblicos que vai te dar fundamentação para você poder, romper isso, renunciar a essas coisas, tá joia? Mas como pelo DDD 31, você está próximo a gente, você pode nos procurar, eu digo o ministério, né, lá na Rua Manuel Macedo, 1324, que nós estamos ali à disposição para poder te ajudar. Você preenche ali um questionário para depois poder passar por um processo para alguém te ajudar a renunciar a essas coisas todas. Tá? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.